O contexto do milagre à noite já caía sobre o mar da Galileia. Os discípulos, cansados, acabavam de testemunhar um dos maiores milagres de Jesus, a multiplicação dos pães e peixes. Milhares haviam sido alimentados, a multidão estava extasiada e queria proclamar Jesus como rei. Mas Jesus, conhecendo os corações, recusou a glória humana e se retirou sozinho ao monte para orar. Enquanto isso, ordenou aos discípulos que atravessassem o mar em direção a Betsaída. O vento começava a soprar mais forte, as ondas se erguiam e a escuridão tomava conta do horizonte. O barco balançava perigosamente e os discípulos, sozinhos no meio do mar, remavam com dificuldade. O cenário estava montado para mais uma revelação gloriosa, uma lição profunda sobre fé, medo e a presença de Deus nas tempestades da vida. 2. Sozinhos no mar. A tempestade interna e externa. A Bíblia relata que os discípulos estavam no meio do mar, a vários estádios da costa, e que uma grande tempestade se formou. O mar da Galileia, apesar de relativamente pequeno, é conhecido por suas mudanças repentinas de clima. E naquela noite, as águas se tornaram um palco de provação. Mas o que realmente amedrontava os discípulos não era apenas o vento ou as ondas. Era a sensação de estarem sozinhos. Quantas vezes também sentimos isso? Estamos no meio de algo, de um problema, uma decisão, uma dor, e parece que Jesus está distante, orando no monte, enquanto nós lutamos contra os ventos contrários. Mas é exatamente nesses momentos que aprendemos que Ele nunca está ausente. Ele observa, intercede e no tempo certo vem ao nosso encontro. 3. A quarta vigília da noite. O tempo de Deus. A Bíblia diz que Jesus foi ao encontro deles por volta da quarta vigília da noite, ou seja, entre 3 e 6 horas da manhã, o momento mais escuro da noite, quando o cansaço físico e mental atinge o ápice. É interessante que Jesus não aparece imediatamente. Ele deixa que os discípulos lutem por um tempo, não por indiferença, mas por propósito. Há lições que só aprendemos quando todas as nossas forças se esgotam, e percebemos que não é pelo nosso esforço, mas pela presença dele que vencemos. E então, no meio do caos, surge algo inesperado. Jesus andando sobre as águas. Trouxasse o impossível se aproxima. Jesus sobre as ondas. Imagine a cena. Vento, chuva, escuridão e uma figura vindo ao longe sobre as águas agitadas. Os discípulos não reconhecem de imediato. Pensam que é um fantasma. Gritam de medo. O coração bate acelerado. A fé cede lugar ao pavor. Mas então uma voz ecoa sobre o barulho do vento. Coragem, sou eu. Não tenham medo. Mateus 14, 27. Essa frase simples carrega um poder tremendo. Sou eu. No grego, ego eimi. É a mesma expressão usada por Deus para se revelar a Moisés na sarça ardente. Eu sou. Jesus não está apenas se identificando. Ele está dizendo: aquele que caminha sobre o caos, que domina as águas, sou eu, o mesmo Deus eterno, agora diante de vocês. 5. Pedro. A fé que ousa andar sobre o impossível. Pedro, sempre impulsivo, responde com algo surpreendente. Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus diz: venha. Pedro desce do barco e começa a andar sobre o impossível, sobre o que era instável, imprevisível, mortal. Enquanto mantém os olhos em Jesus, ele caminha. Mas ao olhar para o vento forte, o medo entra, e ele começa a afundar. Essa é a trajetória da fé humana. Começamos com coragem, mas basta tirarmos os olhos de Jesus, e as circunstâncias nos puxam para baixo. O medo nos afoga, mas Pedro faz a coisa certa. Clama: Senhor, salva-me. E imediatamente, Jesus estende a mão e o segura. 6. A mão que nunca falha, não há demora. Jesus não espera Pedro afundar completamente. Ele não o repreende antes de salvá-lo. Primeiro estende a mão, depois corrige. Homem de pequena fé, por que duvidaste?
Jesus não está dizendo que Pedro não tinha fé, mas que sua fé foi interrompida pela dúvida. A dúvida é o que corta o fluxo da fé. A dúvida nasce quando tiramos os olhos do autor da fé e focamos na força do vento. Mas mesmo em meio à dúvida, Jesus salva. Ele sempre salva. 7. De volta ao barco. A calmaria após a presença. Jesus e Pedro entram no barco, e imediatamente o vento cessa. A tempestade obedece à presença do Criador. O mar se aquieta diante de quem o formou. Os discípulos então o adoram e dizem: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Esse momento marca uma virada. Antes eles viam Jesus como mestre, profeta, até como o Cristo. Mas agora, a fé se aprofunda. Eles reconhecem a divindade, porque não há nada que revele mais o caráter de Deus do que a sua presença no meio da nossa tempestade. Aplicações para a nossa vida. Tempestades reveladoras. A história de Jesus andando sobre as águas nos ensina várias lições preciosas. A tempestade não significa ausência de Deus. Ele pode estar orando, mas está atento. Ele virá ao nosso encontro, mesmo que seja na última vigília da noite B. A fé começa no chamado. Pedro só andou porque ouviu. Venha. Nossa fé não se baseia em desejo, mas em obediência. C. O medo cresce quando desviamos o olhar, enquanto Pedro focava em Jesus andava. Quando focou no vento, afundou. O que alimentamos cresce. Fé ou medo. D. Clamar salva. Não importa o quanto afundamos, se clamarmos com sinceridade, Ele estende a mão. E a presença de Jesus traz paz. Não foi a calmaria que trouxe Jesus. Foi Jesus que trouxe a calmaria. 9. Conclusão. Fé que caminha sobre as águas. Esta narrativa é mais do que um milagre. É um convite. Jesus ainda caminha sobre os mares da vida. Ainda vem ao nosso encontro quando tudo parece perdido. Ainda nos convida a sair do barco e confiar. Ainda estende a mão para nos salvar quando afundamos. O mar pode rugir, mas a palavra dele é mais poderosa. O vento pode soprar, mas os pés dele não vacilam. A noite pode parecer longa, mas ele vem. Sempre vem. Então, quando a tempestade chegar, lembre-se, não é o fim. Pode ser o cenário perfeito para um milagre. Pode ser o momento em que você descobrirá que, mesmo em meio ao caos, a fé pode andar sobre as águas. E Jesus é o Deus que caminha ao seu encontro.